Por que você não acredita na macroevolução? Ela já não comprovou que Deus não existe? A resposta rápida é não. A macroevolução não é nem comprovada cientificamente, muito menos serve para comprovar que Deus não existe. Digamos que ainda assim a macroevolução fosse verdade, precisaríamos de um universo onde tudo pudesse evoluir. Como já sabemos que o universo não é eterno e teve um começo, então a evolução nunca vai poder comprovar que Deus não existe. Essa e outras respostas vou estar te dando nesse e no próximo episódio. Vem comigo! A caneca de hoje é essa que diz: qual o propósito do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você sabe o que é a macroevolução? Tá lá no último episódio. Mas em suma, é a crença de que todas as formas de vida descendem de um ancestral comum, a primeira criatura unicelular. E que tudo isso aconteceu por meio de um processo natural, não teve nenhuma intervenção inteligente, ou seja, Deus não interferiu em nada. Foi um processo completamente cego. I can't see you because I'm blind. Os darwinistas dizem que tudo aconteceu por seleção natural, mas a expressão seleção natural já está incorreta. Uma vez que o processo de evolução é, por definição, feito sem inteligência, não existe seleção em tudo o que está acontecendo. É um processo cego. A expressão seleção natural simplesmente significa que as criaturas que sobrevivem são aquelas que melhor se adaptam. Mas e daí? Isso é verdade por definição. O mais adaptado sobrevive. Logicamente, essas são as criaturas mais bem equipadas genética ou estruturalmente para lidar com as muitas mudanças nas condições ambientais. É por isso que elas sobrevivem. Como exemplo de seleção natural, considero o que acontece com uma bactéria que é atacada pelos antibióticos. Quando a bactéria sobrevive a uma luta com os antibióticos e se multiplica, esse grupo de bactérias que sobrevive pode ser resistente àquele antibiótico, porque a bactéria mãe possuía a capacidade genética de resistir a uma rara mutação bioquímica de algum tipo a ajudou a sobreviver. Eu digo rara porque mutações são quase sempre prejudiciais. Uma vez que a bactéria sensível morre, a bactéria sobrevivente se multiplica e passa a ser a dominante. Os darwinistas afirmam que a bactéria sobrevivente evoluiu, tendo se adaptado ao ambiente. A bactéria sobrevivente é um exemplo de evolução. Mas que tipo de evolução? A resposta que estamos prestes a dar é absolutamente importante, porque definir evolução é talvez o ponto de maior confusão na controvérsia de evolução e criação. É aqui que os erros e as falsas afirmações darwinistas começam a se multiplicar se não forem verificadas por aqueles que acreditam que a observação é importante para a ciência. É aqui que a observação nos diz: a bactéria que sobreviveu continua sendo uma bactéria. Ela não evoluiu para outro tipo de organismo. Isso seria a macroevolução. Nunca se observou a seleção natural criando novos tipos. Mas macroevolução é exatamente aquilo que os darwinistas afirmam dos dados. Eles dizem que essas microtransformações observáveis podem ser extrapoladas para provar que uma macroevolução não observável aconteceu. Não fazem nenhuma diferenciação entre micro e macroevolução, e assim usam a evidência da micro para provar a macro. Ao deixarem de fazer essa distinção fundamental, os darwinistas podem tapear o público em geral, fazendo as pessoas pensarem que qualquer mudança observável em um organismo prova que a vida desenvolveu-se com base em uma primeira criatura unicelular. Por isso é essencial que se façam as distinções corretas. Assim, se alguém um dia te perguntar: você acredita na evolução? Faça a pergunta: o que você quer dizer com evolução? Você está dizendo micro ou macroevolução? A microevolução já foi observada, mas não pode ser usada como prova da macroevolução, que nunca foi observada. Os darwinistas são mestres em definir o termo evolução de uma maneira bem ampla, de modo que a prova de uma situação possa ser contada como prova de outra, mas infelizmente para eles o público está começando a perceber essa tática, mas em grande parte também devido às obras populares do professor de Direito da Universidade de Berkeley, Philip E. Johnson. Johnson foi o primeiro a expor o truque da manipulação dos darwinistas em seu livro, intitulado Darwin on Trial, que significa Darwin no Tribunal. É nessa obra que ele destaca que nenhuma das provas nos dá uma razão persuasiva para acreditar que a seleção natural possa produzir nova espécie, novos órgãos ou qualquer outras mudanças importantes, nem mesmo mudanças menores que sejam permanentes. O biólogo Jonathan Wells concorda quando escreve que mutações bioquímicas não podem explicar as mudanças em grande escala nos organismos que vemos na história da vida. Mas por que a seleção natural não pode ter causado a evolução de uma ameba até chegarmos a nós? 5 razões para isso. Primeira razão, limites genéticos. Os darwinistas dizem que a microevolução dentro dos tipos prova a ocorrência da macroevolução. Se essas pequenas mudanças podem ocorrer dentro de um pequeno período de tempo, pense no que a seleção natural pode fazer dentro de um longo período de tempo. Infelizmente para os darwinistas, os limites genéticos parecem ter sido colocados nos tipos básicos. Por exemplo, criadores de cães sempre encontram limites genéticos quando inteligentemente tentam criar novas raças de cães.
Os cães podem variar de tamanho, desde um chihuahua até um dinamarquês, mas apesar das melhores tentativas dos criadores mais inteligentes, os cachorros sempre continuam sendo cachorros. Do mesmo modo, apesar dos melhores esforços dos cientistas inteligentes de manipular a mosca de fruta, seus experimentos nunca resultaram em qualquer outra coisa além de uma mosca de fruta, e normalmente espécimes completamente defeituosos. Isso é especialmente significativo porque a vida curta de uma mosca de fruta permite os cientistas testarem muitos anos de variação genética em um pequeno período de tempo. Mais importante ainda é destacar que a comparação entre seleção natural e seleção artificial de raças feita por pesquisadores é completamente inválida. Confundir processos inteligentes com processos não inteligentes é um erro comum dos darwinistas, porque não foi observado nenhuma mudança direcional em seres vivos por meio de seleção natural. E qualquer mudança direcional em coisas vivas, realizada por mais que forçadas por um ser inteligente, é barrada por limites genéticos. Assim, até mesmo quando é guiada por inteligência, a evolução encontra obstáculos. Em outras palavras, até mesmo quando cientistas inteligentemente manipulam criaturas, tendo um fim em mente, que é a antítese do processo cego darwinista, a macroevolução ainda não funciona. Se os cientistas inteligentes não podem romper as barreiras genéticas, por que deveríamos esperar que a seleção natural não inteligente pudesse fazer isso? Razão número 2. Mudança cíclica. Não apenas existem limites genéticos para as mudanças dentro dos tipos, como a própria mudança dentro dos tipos parece ser cíclica. Em outras palavras, as mudanças não são direcionais rumo ao desenvolvimento de uma nova forma de vida, como exigem as teorias, mas elas simplesmente vão para frente e para trás dentro de uma faixa limitada. Os tentilhões de Darwin, por exemplo, apresentaram variações no tamanho do bico, fato que tinham relação com o clima. O bico maior ajudava a quebrar sementes maiores e mais duras durante os períodos da seca, e o bico menor trabalhava bem quando o tempo mais úmido trouxe uma abundância de sementes menores e mais macias. Quando o tempo ficou mais seco, a proporção de tentilhões com bico maior cresceu em relação aos pássaros de bico menor. A proporção se inverteu logo depois de um período contínuo de tempo úmido. Perceba que nenhuma forma de vida passou a existir, eles continuam sendo pássaros tentilhões. A única alteração deu-se na proporção relativa de animais com bico grande e bico pequeno. Perceba também que a seleção natural não pode explicar de que maneira surgiram esses pássaros. Em outras palavras, a seleção natural pode ser capaz de explicar a sobrevivência de uma espécie, mas não consegue explicar o surgimento de uma espécie nova. Razão número 3. Complexidade irredutível. Em 1859, Charles Darwin escreveu: se pudesse ser demonstrado que qualquer órgão complexo existente não tivesse sido formado por modificações numerosas, sucessivas e pequeninas, minha teoria estaria absolutamente acabada. Hoje sabemos que existem muitos órgãos, sistemas e processos na vida que se encaixam nessa descrição. Uma delas é a célula. Nos dias de Darwin, a célula era uma caixa preta, uma misteriosa e pequena parte da vida que ninguém podia observar. Mas agora temos a capacidade de olhar dentro da célula. Vemos que a vida em nível molecular é imensuravelmente mais complexa do que Darwin jamais sonhou. De fato, ela é irredutivelmente complexa. Um sistema irredutivelmente complexo é composto de diversas partes bem casadas e interativas que contribuem para uma função básica, na qual a remoção de qualquer uma dessas suas partes faz com que ele pare de funcionar. Essas são as palavras de Michael Behe, professor de bioquímica na Universidade Lehigh, que escreveu o revolucionário livro intitulado Darwin's Black Box. A pesquisa de Michael verifica que coisas vivas são literalmente repletas de máquinas moleculares que executam as diversas funções da vida. Essas máquinas moleculares são irredutivelmente complexas, o que significa que todas as partes de cada uma dessas máquinas devem ser completamente formadas, estar nos lugares corretos, nos tamanhos corretos, operar na sequência adequada e em sincronia para que a máquina funcione. O motor de um carro é um exemplo de um sistema irredutivelmente complexo. Se acontecer uma mudança no tamanho dos pistões, então é necessário fazer uma mudança no comando de válvulas, no bloco, no sistema de refrigeração, no compartimento do motor, em outros sistemas, ou o novo motor não vai funcionar. Behe mostra que coisas vivas são irredutivelmente complexas, tal como o motor de um carro. Com meticulosos detalhes, ele mostra que inúmeras funções do corpo, a coagulação do sangue, os cílios, o mecanismo de propulsão de alguns organismos, a visão, exigem sistemas irredutivelmente complexos que não poderiam ter se desenvolvido na forma gradual darwinista. Por quê? Porque os intermediários não seriam funcionais. Assim como acontece com o motor de um carro, todas as partes certas devem estar no lugar certo, no tamanho certo e ao mesmo tempo para que possa existir alguma função. Você pode construir um motor parte por parte, isso exige inteligência, mas não pode sair dirigindo só com metade do motor debaixo do capô do carro. Também não seria possível sair dirigindo se uma parte essencial do motor fosse modificada e as outras não. Da mesma forma, os sistemas vivos se tornariam rapidamente não funcionais se fossem modificados peça por peça. O grau de complexidade irredutível nos seres vivos é estonteante
angustiante. Lembre-se de que o alfabeto genético do DNA é composto de 4 letras, A, T, C e G. Bem, dentro de cada célula humana existe cerca de 3 bilhões de pares dessas letras. O seu corpo não apenas tem trilhões de células, mas produz milhões de novas células a cada segundo. Cada célula é irredutivelmente complexa e contém subsistemas irredutivelmente complexos. As descobertas de Berry são fatais para o darwinismo. A complexidade irredutível significa que uma nova vida não pode vir a existir por meio do método darwinista de pequenas e sucessivas mudanças durante um longo período de tempo. O darwinismo é semelhante ao ato de forças naturais, sem nenhuma ajuda inteligente, produzindo o motor de um carro de corrida e depois modificando o motor irredutivelmente complexo em sucessivos motores intermediários, até que as forças naturais finalmente produzam o ônibus espacial. Os darwinistas não podem explicar a fonte dos materiais que compõem o motor, muito menos de que maneira o primeiro motor irredutivelmente complexo veio a existir. Também não podem demonstrar o processo não inteligente por meio do qual qualquer motor tem evoluído até se transformar num ônibus espacial, enquanto fornecia algum tipo de propulsão nos passos intermediários. Isso fica evidente com base na completa ausência de explicações darwinistas sobre a maneira pela qual um sistema irredutivelmente complexo possa ter surgido gradualmente. As débeis tentativas dos darwinistas de lidar com a complexidade irredutível revelam a magnitude do problema para sua teoria. O darwinista Ken Miller sugeriu que a complexidade irredutível não é verdadeira porque ele pode mostrar que o exemplo citado por Berry para a complexidade irredutível, uma ratoeira, não é na verdade um sistema irredutivelmente complexo. De acordo com Berry, todas as 5 partes de uma ratoeira tradicional precisam estar no lugar, no mesmo tempo, em ordem correta, para que a ratoeira funcione. Você não pode pegar rato simplesmente com uma plataforma e uma mola, por exemplo. Mas Miller acha que pode refutar a afirmação de Berry construindo uma ratoeira similar com apenas 4 partes. Miller realmente levantou isso durante o debate televisionado pela PBS no final da década de 90. A crítica de Miller erra o alvo. Primeiramente, tal como um típico darwinista, Miller ignora o fato de que sua ratoeira exige inteligência para ser constituída. Segundo, Berry não está dizendo que é necessário 5 partes para construir qualquer ratoeira, mas apenas a ratoeira tradicional. Resulta que a ratoeira de Miller não é uma precursora física da ratoeira tradicional de Berry. Em outras palavras, transformar a ratoeira de Miller na de Berry exigiria mais do que um passo aleatório darwinista. A mudança exigiria a adição de uma outra parte muito específica e vários anos de ajustes bastante específicos para que pudesse se encaixar nas partes existentes, e isso requer inteligência. Terceiro, uma breve interrupção em nossa transmissão. Ei, você acha que a internet é um lugar de puras flores e vídeos de gatinhos? That's hilarious. A internet está cheia de material ateu, tentando influenciar a todos para que se encaixe em sua maneira de pensar. Você tem resposta para essas acusações? Sabe defender sua fé? Dizer que basta ter fé é jogar gasolina na fogueira. Me ajuda a compartilhar nosso material e alcançar mais pessoas? Além de seus galardões, você ainda concorre ao livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, autografado pelo Dr. Frank Turek. Para concorrer, se você já segue a gente no Facebook ou no Instagram, basta compartilhar este vídeo e use a hashtag MenteApologética. Dia 17 de outubro eu vou sortear e anunciar o ganhador. Quanto mais compartilhamentos, mais chances você tem de ganhar e maior será o alcance dessa mensagem. Sim, dia 17 ao invés do dia 10 para dar mais tempo e mais chances de você ganhar. Terceiro, até mesmo que essas mudanças pudessem ser feitas de alguma maneira, por meio de algum processo que não envolvesse uma mente inteligente, a ratoeira não funcionaria durante o período de transição. Então, para que o darwinismo seja verdadeiro, a funcionalidade deve ser mantida durante todo o tempo, porque coisas vivas não podem sobreviver se, digamos, seus órgãos vitais não executarem suas funções normais durante as lentas transições baseadas em tentativa e erro dos darwinistas. Por último, uma ratoeira é apenas uma ilustração. Sistemas vivos são imensuravelmente mais complexos que uma ratoeira. Assim fica claro
claro que a afirmação dele não foi refutada por Miller, nem por qualquer outro darwinista. Berry não subestima as implicações da complexidade irredutível e de outras descobertas relacionadas a ela. Não viabilidade das formas transicionais é outro problema que afeta a possibilidade de que a seleção natural possa criar novas formas de vida. É o fato de que as formas transicionais não podem sobreviver. Considere, por exemplo, a afirmação darwinista de que os pássaros evoluíram gradualmente dos répteis durante um longo período de tempo. Isso certamente exigiria a transição de escamas para penas. De que maneira uma criatura poderia sobreviver não tendo mais escamas, mas ainda não tendo penas? As penas são irredutivelmente complexas. Uma criatura com a estrutura de meia pena não consegue voar. Seria uma presa fácil na terra, na água e no ar. Como um animal no meio do caminho entre um réptil e um pássaro, provavelmente não estaria adaptado a encontrar comida para si mesmo também. Assim, o problema dos darwinistas é duplo. Primeiramente, eles não têm um mecanismo viável para transformar répteis em pássaros. Segundo, mesmo que o mecanismo viável fosse descoberto, de qualquer maneira, a forma transicional muito provavelmente não sobreviveria. 5. Isolamento molecular. Os darwinistas frequentemente dizem que a evidência do descendente comum reside no fato de que todas as coisas vivas contêm DNA. Richard Dawkins, por exemplo, afirma que a razão que nós sabemos com certeza de que estamos todos relacionados, incluindo as bactérias, é a universalidade do código genético e de outros fundamentos bioquímicos. Os darwinistas acham que a similaridade do DNA entre homens e macacos, por exemplo, que varia de 85% a 95%, implica claramente a existência de um relacionamento ancestral. Mas essa é a evidência para um ancestral comum ou para um criador comum? Poderia ser interpretada das duas maneiras. Talvez os darwinistas estejam certos. É possível que tenhamos um código genético comum, porque todos nós sejamos descendentes de um ancestral comum. Mas do mesmo modo, eles poderiam facilmente estar errados. Talvez tenhamos um código genético comum porque um criador comum nos planejou para que vivêssemos na mesma biosfera. Além do mais, se toda criatura viva fosse bioquimicamente diferente, provavelmente não existiria uma cadeia alimentar. Talvez não seja possível existir vida com diferentes formas bioquímicas. Mesmo que isso fosse possível, talvez ela não sobreviveria nessa biosfera. A similaridade entre nós e o macaco prova a existência de um ancestral comum ou de um criador em comum? Será que a concha evoluiu da colher de chá? Como dissemos, a capacidade do alfabeto genético do DNA de conter uma mensagem é equivalente à capacidade do alfabeto de conter uma mensagem. A única diferença é que o alfabeto do DNA tem apenas 4 letras contra as 26 do alfabeto ocidental. Uma vez que todos os seres vivos possuem DNA com suas bases de nitrogênio, representadas pelas letras A, T, C e G, devemos esperar um alto grau de similaridade na informação entre as criaturas, quer ela se relacione, quer não, por meio de um ancestral. Por exemplo, Roma fica na Itália, amor fica na Itália. Embora as letras das duas orações sejam idênticas e a ordem seja muito semelhante, uma alteração na sequência delas geraria significados distintos. Do mesmo modo, uma única diferença na ordem das letras A, T, C e G nas coisas vivas pode gerar criaturas que estão muito longe de uma hipotética árvore evolucionista. Enquanto alguns estudos mostram, por exemplo, que a similaridade do DNA de humanos e de determinado macaco pode ser de cerca de 90%, outros estudos mostram que essa similaridade dos humanos e dos ratos também é de cerca de 90%. Tais comparações são controversas e não completamente entendidas. Mais pesquisa precisa ser realizada nesse campo, mas se os ratos são geneticamente próximos dos humanos e dos macacos, isso complicaria grandemente qualquer explicação darwinista. Mas vamos supor que estudos mais avançados mostrem um dia que o DNA de um macaco seja verdadeiramente mais próximo do DNA de um humano do que o de qualquer outra criatura. Isso não seria uma prova da conclusão dos darwinistas de que existe um relacionamento ancestral? Mais uma vez, a razão para a similaridade pode ser um criador comum em vez de um ancestral comum. Devemos encontrar outras evidências no nível molecular que nos ajudem a descobrir se o código genético comum é uma evidência de um ancestral comum ou de um criador comum. É aqui que surge o problema para os darwinistas. Se todas as espécies compartilham de um ancestral comum, deveríamos esperar encontrar sequências de proteínas que fossem formas transicionais, digamos, do peixe para um anfíbio ou do réptil para um mamífero, mas não conseguimos encontrar isso de modo algum. Em vez disso, descobrimos que os tipos básicos são isolados uns dos outros em nível molecular, o que parece pôr fim a qualquer tipo de relacionamento ancestral. Michael Denton observa: em um nível molecular, não existe traço de transição evolucionária de um peixe para um anfíbio, deste para um réptil e deste último para um mamífero. Sendo assim, os anfíbios tradicionalmente considerados intermediários entre o peixe e outros vertebrados terrestres estão em termos moleculares tão longe do peixe quanto qualquer outro tipo de répteis ou de mamíferos. Para aqueles que estão acostumados com o quadro tradicional da evolução vertebrada, o resultado é verdadeiramente espantoso. Assim, embora todos os organismos compartilhem do mesmo código genético com graus variáveis de proximidade, este código ordenou os aminoácidos nas proteínas de uma tal maneira que os tipos básicos estão em isolamento molecular uns dos outros. Não existem transições darwinistas, apenas vazios moleculares distintos. Os darwinistas não podem explicar a presença desses vazios moleculares por meio da seleção natural, do mesmo modo que não conseguem explicar a presença de enormes espaços nos registros dos fósseis.
Mas calma. Vamos revisar aquilo que a gente viu até aqui? Eu tô indo bem rápido porque é muito material para pouco espaço de tempo. No livro, tudo isso já está escrito, eu tô só reapresentando aqui talvez de uma maneira mais rápida para vocês, mas tá lá mais detalhadamente. Vamos revisar aqui com mais calma. Essas são as 5 linhas de evidências que mostram que a seleção natural não pode ter produzido novas formas de vida. Primeiro, os limites genéticos. Segundo, mudança cíclica. Terceiro, complexidade irredutível. Quarto, não viabilidade das formas transicionais. E quinto, isolamento molecular. Mas o registro deixado pelos fósseis não apoia a teoria de que nós evoluímos? Vamos dar uma olhada. Sem o benefício da tecnologia de hoje, Charles Darwin não poderia reconhecer os problemas que a sua teoria ia enfrentar nesse nível celular. Então ele realmente reconheceu que os registros fósseis representavam um enorme problema para sua teoria, porque não mostravam essa gradatividade ou esse gradualismo, sabe, de que nós vamos aos poucos evoluindo. E é por isso que ele escreveu: então, porque cada formação e extrato geológico não está cheio desses elos intermediários, é certo que a geologia não revela essa cadeia orgânica gradual, e essa talvez seja a mais óbvia e grave objeção que pode ser colocada em relação à minha teoria. Mas Darwin achava que uma quantidade maior de descoberta de fósseis revelaria que sua teoria era verdadeira, e o tempo comprovou que ele estava errado. Ao contrário do que você possa ouvir na mídia em geral, os registros fósseis tornaram-se uma completa vergonha para os darwinistas. Se o darwinismo fosse verdade, teríamos encontrado até agora milhares, se não milhões de fósseis transicionais. O que é o fóssil transicional? É um fóssil, ou os ossos, os remanescentes ósseos daqueles antepassados nossos. Por exemplo, entre o macaco e nós deveríamos ver os ossos, os restos mortais, mas ao invés de encontrar isso, de acordo com o falecido paleontólogo Stephen Jay Gould, um evolucionista, a história da maioria das espécies fossilizadas inclui 2 características particularmente incoerentes com o gradualismo. Primeira característica: a maioria dos espécimes não exibe mudança direcional durante seu período de vida aqui na Terra. Eles aparecem nos fósseis de maneira muito semelhante à época na qual desapareceram. A mudança morfológica é normalmente limitada e sem direção clara. Segunda razão: aparecimento repentino em qualquer área. Uma espécie não aparece gradualmente mediante a constante transformação de seus ancestrais. Ela aparece de uma vez e plenamente formada. Em outras palavras, Gould está admitindo que espécimes fósseis aparecem de repente, plenamente formados, e permanecem os mesmos até a extinção, sem nenhuma mudança direcional. Exatamente aquilo que esperaríamos encontrar se a criação fosse verdadeira. Contudo, em vez de adotar o criacionismo, Gould rejeitou o gradualismo de Darwin e formulou uma teoria chamada de equilíbrio pontual, EP. O EP sugere que os espécimes evoluíram mais rapidamente durante um período de tempo mais curto, mas Gould não tinha nenhum mecanismo natural para explicar esse acontecimento, mas uma vez que ele era ateu, tinha de explicar o registro fóssil de alguma maneira. Esse é um caso clássico de permitir que os seus preconceitos manchem as suas observações. Mas enfim, o ponto principal é que o registro fóssil, na verdade, se alinha melhor com a criação sobrenatural do que com a macroevolução. Na verdade, não existem elos perdidos, existe uma cadeia inteira perdida. Na verdade, não existe uma cadeia porque praticamente todos os grupos principais de animais conhecidos existentes aparecem no registro fóssil abruptamente e plenamente formados no extrato do período cambriano, que muitos cientistas afirmam ter ocorrido entre 600 a 500 milhões de anos atrás. Jonathan Wells escreve: a evidência fóssil é tão forte, o evento tão dramático, que ficou conhecido como a explosão cambriana, ou o Big Bang biológico. Essa evidência é naturalmente incompatível com o darwinismo. Todos os grupos animais aparecem separadamente, plenamente formados e ao mesmo tempo. Não há evidência da evolução gradual, mas de uma criação instantânea. Assim, a árvore darwinista que estamos tão acostumados a ver não ilustra adequadamente o registro fóssil real. De fato, como observa Wells, se qualquer analogia botânica fosse adequada, ela seria a de um gramado ao invés de uma árvore. Este gramado teria pedaços de diferentes tipos de gramas ou plantas separados por grandes áreas de nada além de terra. Neste ponto você pode estar pensando: mas e quanto à progressão dos crânios que estamos tão acostumados a ver? Você já viu aquela foto com vários crânios mostrando a nossa evolução? Não parece que o homem realmente evoluiu dos macacos? Essa não é uma boa evidência para o darwinismo? Não, ela não é melhor do que a evidência de que uma concha evoluiu de uma colher de chá. O problema para os darwinistas é que o registro fóssil não pode estabelecer relacionamentos ancestrais. Por que não? Porque, de acordo com Michael Denton, 99% da biologia de um organismo reside em sua anatomia mole, que é inacessível em um fóssil. Em outras palavras, é extremamente difícil descobrir a cobertura biológica de uma criatura olhando para os seus restos fósseis. Jonathan Wells observa: a prova dos fósseis é aberta a muitas interpretações, porque
espécimes individuais podem ser reconstruídos de várias maneiras e porque o registro dos fósseis não pode estabelecer relacionamentos ancestral-descendente. Assim, em vez de admitir que os fósseis não podem estabelecer esses relacionamentos ancestrais, os darwinistas pegam o 1% que os fósseis lhes contam e usam os outros 99% de incertezas para descrever suas descobertas fósseis como algo que pode preencher todas as lacunas que desejam. Com esse enorme número de desvios e nenhum fato para contê-los, os darwinistas sentem-se livres para criativamente construir elos perdidos completos com base em restos fósseis comuns, tais como um único dente. É por isso que muitos dos assim chamados elos perdidos mais tarde foram expostos como fraudes ou erros. Henry Gee, autor-chefe da área de ciência da revista Nature, escreve: fazer uma fila de fósseis é afirmar que eles representam uma linhagem, não é uma hipótese científica que pode ser testada, mas sim uma afirmação que tem a mesma validade de uma história para fazer uma criança dormir agradável, talvez até mesmo instrutiva, mas não científica. O registro fóssil não é apenas inadequado para estabelecer um relacionamento ancestral. À luz do que sabemos hoje sobre a natureza irredutivelmente complexa dos sistemas biológicos, o registro fóssil é irrelevante para a questão. A similaridade de estrutura ou de anatomia entre tipos, alguma vez chamada de homologia, também não nos diz nada sobre um ancestral comum. Não importa mais se existem enormes lacunas nos registros fósseis ou se o registro é algo tão contínuo como a sequência de presidentes norte-americanos. O design inteligente é uma alternativa inteligente? Muito mais poderia ter sido dito sobre a macroevolução, mas o espaço não nos permite ir além. Então, uma conclusão plausível pode ser extraída dos dados que investigamos neste vídeo. À luz de fatos como registros fósseis, isolamento molecular, dificuldades transicionais, complexidade redutível, mudança cíclica e limites genéticos, pode-se concluir que os darwinistas devem finalmente admitir que sua teoria não se encaixa diante das evidências observáveis. Em vez disso, os darwinistas ainda estão criando histórias sem substância do tipo "é porque é", que realmente contradiz a observação científica. Eles continuam a insistir que a evolução é um fato. Concordamos que a evolução é um fato, mas não no sentido deles. Se você define a evolução como mudança, então certamente as coisas evoluíram, mas essa evolução se dá no nível micro e não no nível macro. Como vimos, existe não apenas uma lacuna de evidência para a macroevolução, mas existem evidências positivas de que ela não aconteceu. Se a macroevolução não é verdadeira, então o que é? Bem, se não existe a explicação natural para a origem de novas formas de vida, então deve haver uma explicação inteligente. É a única opção que nos resta. Não existe uma posição intermediária entre a inteligência e a não inteligência. Ou a inteligência está envolvida ou não está, mas os darwinistas não gostam dessa opção. Os darwinistas geralmente voltam suas armas para quem crê em um projeto inteligente, aqueles de nós que acreditam que existe uma inteligência por trás do universo da vida. Se o projeto inteligente não é ciência, então o darwinismo também não é. Por quê? Porque tanto os darwinistas quanto os cientistas defensores do projeto inteligente estão tentando descobrir aquilo que aconteceu no passado. Então, para que os darwinistas possam excluir o projeto inteligente do campo da ciência, deveriam, além de excluírem a si mesmos, excluir também a arqueologia, a criptologia, as investigações criminalísticas de acidentes e a busca por vida extraterrestre inteligente. Essas são ciências criminalísticas legítimas que olham para o passado em busca das causas inteligentes. Alguma coisa deve estar errada com essa definição darwinista de ciência. Agora chegamos à dúvida do dia. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Escreva assim, dúvida, e escreve a sua pergunta. Eu vou estar respondendo as suas dúvidas nos próximos vídeos. A Natália fez a seguinte pergunta. Há um consenso na teologia que Big Bang é igual ao evento da criação? Quais igrejas cristãs seguem essa teoria? Porque eu sempre ouvi que o Big Bang pertence à teoria da evolução e ambos são afrontas à fé cristã. O que o pastor pensa sobre isso e como se posiciona na sua igreja? Excelente pergunta, Natália. Existem muitas linhas de interpretação dentro da teologia como um todo. Eu não posso dizer que é um consenso comum, porque hoje em dia temos até a teologia LGBTQ++. Então eu diria o seguinte, se a linha teológica ensinada é séria e realmente vela pela verdade, então chegarão à conclusão de que a boa ciência confirma a Bíblia. Sabemos que Deus criou todas as coisas e, cientificamente, o universo veio a existir no evento de uma grande explosão que nomearam Big Bang. Mas devido ao anti-intelectualismo abundante ainda em muitas áreas de nossa religião, infelizmente, todo estudo científico que desafiava a fé foi visto como algo maligno, ao invés de ser estudado, argumentado, explicado, discutido e então afirmado ou refutado. Por isso é que eu estou aqui, tentando fazer a minha parte em trazer à luz essas muitas evidências que confirmam a Bíblia. Eu também sempre tive essa ideia de que o Big Bang era sinônimo de evolução, mas ao estudar só um pouquinho eu já pude ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que devemos nos aprofundar sim nesses temas para dar uma boa resposta quando nos questionarem sobre o porquê de nossa esperança, como nos diz o mandamento lá de 1 de Pedro 3:15. Então, se existe toda essa evidência favorável ao design inteligente, então por que ainda existem os darwinistas? A primeira coisa a se notar é que essa não é uma questão puramente intelectual. Veja que Richard Dawkins fez uma famosa declaração. É absolutamente certo dizer que, se você encontrar alguém que afirma não acreditar na evolução, essa pessoa é ignorante, estúpida, ou doente, ou maldosa, mas prefiro não considerar isto. Está claro que o comentário de Dawkins é simplesmente falso.
Existem pessoas brilhantes com PhD que acreditam no design inteligente. A questão real é, por que eles atacam tanto? Por que a emoção? Por que a hostilidade? Eu achava que isso era ciência. Deve haver algo mais em jogo aqui. Realmente existe. Então por que os darwinistas não querem nada que tenha a ver com Deus? Eu vou dar 4 razões. Em primeiro lugar, ao admitir Deus, os darwinistas estariam admitindo que eles não são a mais elevada autoridade no que se refere à verdade. Atualmente, neste mundo tecnologicamente avançado, os cientistas são vistos pelo público como figuras de autoridade das mais reverenciadas. Eles são os novos sacerdotes que fazem a vida ser melhor e que abrangem a única fonte de verdade objetiva. Permitir a possibilidade de Deus seria abdicar da sua condição de autoridade superior. Em segundo lugar, ao admitir Deus, os darwinistas estariam admitindo que eles não possuem autoridade absoluta quanto à explicação das causas. Em outras palavras, se Deus existisse, eles não poderiam explicar todos os fatos como resultado de leis naturais previsíveis. Como notou Jastrow, quando isso acontece, o cientista perde o controle, certamente para Deus e talvez para o teólogo. Terceiro, ao admitir Deus, os darwinistas se arriscariam a perder a segurança financeira e a admiração profissional. Como assim? É que existe uma tremenda pressão na comunidade acadêmica para publicar alguma coisa que apoie a evolução. Deste modo, existe a motivação do dinheiro, da segurança no trabalho e do prestígio para fazer avançar a visão de mundo darwinista. Por último, e talvez a mais significativa de todas as razões, ao admitir Deus, os darwinistas estariam admitindo que eles não têm autoridade para definir por si mesmo o que é certo e errado. Ao excluir o sobrenatural, eles podem evitar a possibilidade de que qualquer coisa seja moralmente proibida. Se Deus não existe, tudo é permitido. De fato, o falecido Julian Huxley, um ex-líder darwinista, admitiu que a liberdade sexual é uma motivação popular por trás do dogma evolucionista. Quando lhe foi perguntado pelo apresentador Merv Griffin por que as pessoas acreditam na evolução, Huxley respondeu honestamente: a razão pela qual aceitamos o darwinismo mesmo sem provas é que não queríamos que Deus interferisse em nossos hábitos sexuais. Perceba que ele não citou as evidências a favor da geração espontânea ou as evidências do registro dos fósseis. A motivação que ele observou como prevalente entre os evolucionistas estava baseada nas preferências morais e não na evidência científica. O ex-ateu Lee Strobel revela que tinha a mesma motivação quando acreditava no darwinismo. Ele escreve: estava mais do que feliz em agarrar-me ao darwinismo como desculpa para descartar a ideia de Deus, de modo que eu pudesse pôr em prática descaradamente a minha agenda de vida sem restrições morais. É claro que isso não quer dizer que todos os darwinistas pensem dessa maneira ou que todos os darwinistas sejam imorais. É fato que muitos deles têm uma vida moralmente melhor do que muitos dos assim chamados cristãos. Isso simplesmente revela que alguns darwinistas são motivados não pelas evidências, mas em vez disso por um desejo de permanecer livres das perceptíveis restrições morais de Deus. Essa motivação pode levá-los a suprimir a evidência do Criador de modo que possam continuar a viver da maneira que desejam. Nesse sentido, o darwinismo não é diferente de muitas outras religiões mundiais pelo fato de apresentar uma maneira de lidar com a culpa que resulta do comportamento imoral. A diferença é que alguns darwinistas, em vez de reconhecer a culpa e oferecer maneiras de expiá-la ou regras para evitá-la, tentam evitar qualquer implicação de culpa por meio da afirmação de que não existe coisa tal como comportamento imoral ou culpa em relação a isso. Essas 4 motivações sugeridas não deveriam nos causar surpresa. Sexo e poder são os motivadores que subjazem a muitos de nossos mais intensos debates culturais, como aquele sobre o aborto, homossexualidade. Nesses debates é muito comum as pessoas simplesmente assumirem posições que se alinham com seus desejos pessoais, em vez de levarem em conta as evidências. Da mesma maneira, a crença no darwinismo é frequentemente uma questão de disposição, em vez de uma questão da mente. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o argumento moral a favor de Deus. Você sabe me dizer por que algo é bom ou mal sem usar a Deus? Essas e outras respostas nós vamos estar dando no próximo episódio. Que Deus te abençoe.